Hoje é dia 31 de dezembro de 2021, sexta-feira. O Natal e o avivamento dos cristãos. Hoje em dia se fala muito. Esta igreja é muito avivada. Venha para o culto do ou de avivamento. Precisamos avivar esta igreja. Precisamos. Avivar no sentido de animar é uma palavra que só aparece na Bíblia uma única vez. Lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Avivar, que segundo o nosso dicionário é tornar ou tornar-se mais vivo, animar-se, avigorar-se, é sim obra de Deus. E o que isso tem a ver com o Natal? Será que a vinda de Jesus Cristo ao mundo trouxe ânimo ao homem, trouxe alegria, trouxe um novo avigoramento? Claro que trouxe. E trouxe sobre três aspectos, pelo menos. Primeiro, confirmou a fidelidade de Deus no cumprimento das promessas. Nós encontramos essas palavras lá em Lucas, no capítulo 1, versos 46 a 56. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas aos famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. E Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. O segundo ponto que nós precisamos considerar é que Jesus Cristo trouxe grande alegria aos pastores, que o será para todo o povo, inclusive nós. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10. E também no versículo 11. E o anjo lhes disse: não temais, porque aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Sim, meus irmãos, essa é uma obra de Deus, o avivamento. E nós precisamos considerar que o avivamento com o nascimento de Jesus Cristo trouxe 3 aspectos muito importantes em termos de ânimo, em termos de alegria para a humanidade. O terceiro deles, que eu quero considerar neste momento, é que foi uma obra de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 1, versos 26 a 36. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que a salvação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande
e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. E o nascimento de Jesus Cristo, que comemoramos no Natal, nos traz sim um verdadeiro avivamento, que é a renovação da vida e da alegria em nós. E vamos comentar agora algumas características de um verdadeiro avivamento. Não como temos ouvido falar, com o chamado período de cânticos, período de louvor, muita bateria, muita guitarra, muito som. Vamos falar daquilo que caracteriza o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento trará crescimento à Igreja de Jesus Cristo, e a igreja fará sim diferença no lugar onde está. Foi assim com o Natal, com o nascimento de Jesus Cristo. E esse nascimento fez tão grande diferença que dividiu a história da humanidade em antes e depois de Cristo. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versos 3 e 4, nós encontramos: E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Porque o nascimento de Jesus, o que ele trouxe em termos de vida para aquele povo, a diferença que ele fez, é uma marca de um verdadeiro avivamento. E será que nós temos sido esse diferencial no lugar onde estamos vivendo? Onde estamos frequentando? Será que a igreja que você frequenta, será que a igreja que eu frequento faz diferença onde ela está implantada? O verdadeiro avivamento não é a apresentação de pastores famosos, cantores, nem cantatas, nem shows gospels. Como no Natal é o cântico certo e correto, conforme nós podemos ler lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versos 13 e 14. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Este é o cântico certo, é o cântico que veio dos céus. Nós podemos observar que nas igrejas não existe mais cruzada de evangelização. E não existe mais a menor possibilidade da realização de um culto a Deus sem uma banda tocando, sem um grupo de louvor, sem o comando de alguém lá na frente. E agora são chamados, e creio de forma muito correta, de shows gospel. São realmente shows, porque deixaram de ser cultos. O verdadeiro avivamento que nós aprendemos com o nascimento de Jesus Cristo é representado pela chegada do Santo de Deus, que nos determina ser como Ele é. É o que nós lemos lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos 14 a 16. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 48, nós lemos: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É Jesus Cristo o seu e o meu referencial de vida?
nas palavras e nos atos? Nós nos espelhamos realmente naquele que nasceu no Natal? O verdadeiro avivamento mira-se na unidade de Jesus Cristo com Deus e mostra-nos o exemplo. O que vemos hoje? O Natal nos une ou nos separa? Alguma denominação consegue conviver com outra? Somos mais presbiterianos do que cristãos? Outro dia, um pastor disciplinado pela Convenção Batista defendia: eu sou batista. Nos 30 minutos de sua defesa, falou muito mais em ser batista e quase nada em ser cristão. Isso é antigo. Os nossos irmãos lá no passado diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas isso nunca foi e nunca será um avivamento no padrão bíblico do registro de Abacuque. E lá em Efésios capítulo 4, versos 1 a 6, nós lemos: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Será que isso é verdade na minha vida e na sua vida? O verdadeiro avivamento restaura os padrões da moral e dos valores cristãos deste mesmo menino que nasceu no Natal. O verdadeiro avivamento restaura os padrões da moral. Nós lemos lá em Lucas capítulo 2, versos 21 e 22. E quando aos 8 dias foram cumpridos para circundar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. O padrão da moral e da moralidade caiu. E caiu inclusive nas igrejas de Jesus Cristo. E na grande maioria está se jogando no lixo da vida. No vestir, nem falar. Nos negócios, acabou. No trabalho, nos relacionamentos familiares, onde estão os nossos padrões, os nossos valores, os nossos princípios? O verdadeiro avivamento restaura estes padrões. O verdadeiro avivamento gera coragem e ousadia na igreja de Jesus Cristo. É o que está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 12. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Os magos não voltaram à presença de Herodes. Eles tiveram coragem de negar a palavra da autoridade máxima, da autoridade suprema. Não importa mais obedecer a Deus do que os homens. E o verdadeiro avivamento gera essa coragem e essa ousadia na igreja de Jesus Cristo. As ameaças de leis que vergonhosamente estão sendo engendradas em nosso país estão levando a grande maioria dos cristãos a aceitarem padrões contrários à Bíblia Sagrada e a mergulharem na caverna da covardia e do medo. Mas o verdadeiro avivamento, finalmente, quero encerrar falando aqui, não vou falar de todas as características, mas apenas algumas. O verdadeiro avivamento enche o coração do cristão de amor pelo não salvo. Evangelho de Mateus capítulo 3, versos 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vocês querem ir para o céu? Vocês querem fazer parte do reino de Deus? Então arrependam-se.
Esta é a mensagem de João Batista. E será que estamos envolvidos com a salvação dos homens como deveríamos estar? Será que temos pregado a verdadeira mensagem do Evangelho? A mensagem do arrependimento? Ou será que o nosso coração e nossa vida está voltada para o nosso próprio umbigo, para a nossa família, para a nossa igreja, para aquilo que nós pensamos ser o melhor? Será que o Natal, que é a demonstração mais clara possível do amor pelo não salvo, tem despertado em nós este avivamento de amar e amar aquele que não é salvo? Será? Portanto, irmãos, o que podemos ver no Natal, no nascimento de Jesus Cristo, são informações e dados que nos apontam para a oração de Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. E assim, irmãos, encerramos os 31 comentários sobre o Natal, propostos para dezembro de 2021. E desejamos que eles lhe tenham sido úteis em algum momento de sua vida. Amanhã, dia 1º de janeiro de 2022, permitindo Deus, voltaremos aos comentários normais em áudio sobre E Disse Jesus. Um abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir.